Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, comentarista bíblico, biblista, historiador e arqueólogo, comentarista judaico, comentarista hebraico, comentarista grego e sobre as culturas bíblicas. Isso mesmo. Aqui quem fala é o servo de Deus, cumprimentando a todos com Shalom Kavai. Kavai Shalom, paz e esperança e paz sobre o seu lar. Em nome de Jesus. Vamos para mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete, mais uma pauta dos textos bíblicos ou dos livros bíblicos. Estamos em um propósito para terminar os 27 livros do Novo Testamento. Vamos para mais uma pauta? Então vamos lá. Vamos estar falando do livro de segunda epístola de Pedro. Ao primeiro ponto de vista da segunda epístola de Pedro, o livro segundo da epístola de Pedro é dividido em 4 fases. E qual seria o nome dessas fases? Primeira fase é chamada da virtude dos cristãos, as virtudes dos cristãos. Segunda fase, testemunho de Pedro. Terceira fase, o alerta de Pedro contra os falsos mestres. Quarta fase, o dia do Senhor. Então, esses são as 4 fases e o nome das 4 fases que divide a segunda epístola de Pedro. O livro de segunda epístola de Pedro foi escrito na Babilônia, no ano 60. Simão, Pedro, Petrus, Kepas, Cefas, esse era o seu nome. O seu nome era de acordo com a geografia da cidade, ou local da cidade. O livro de Pedro, ou segunda epístola de Pedro, tem 3 capítulos e 61 versículos e 2 perguntas. Ao segundo ponto de vista da segunda epístola de Pedro, Pedro é conhecido como um apóstolo. E a segunda epístola de Pedro, você sabia que Pedro pregou falando de 3 pecados de Balaão? Você sabia disso? Que Pedro sabia sobre a história de Balaão e ele pregou sobre os 3 pecados de Balaão? Olha só que interessante. E qual fala os 3 erros de Balaão? Qual foi os 3 erros de Balaão que Pedro pregava? Primeiro erro de Balaão, o caminho de Balaão, pegar o caminho de Balaão. Segundo erro de Balaão, foi aceitar o prêmio da injustiça. Terceiro erro de Balaão, doutrinas de Balaão. Olha só que interessante. Pedro usava esse sermão. Você sabia disso? Esse tipo de sermão Pedro utilizava naquela época? Ao terceiro ponto de vista da segunda epístola de Pedro, você sabia que Pedro prega usando símbolos sobre os falsos mestres e eles fazem duas comparações? Olha só que interessante, Igreja do Senhor. E então Pedro faz uso da pregação utilizando símbolos. Olha só o estilo da pregação de Pedro. Você sabia que Pedro usava os símbolos para pregar? E qual foi os símbolos que Pedro usou? Primeiro símbolo, são fortes sem águas. São fontes sem águas. Segundo símbolo, são como nuvem sem chuva. Terceiro símbolo, são como a figueira sem fruto. Tem até folha bonita, mas não tem fruto. Olha só, esses são os 3 símbolos que Pedro usava na sua pregação. O quarto ponto de vista da segunda epístola de Pedro, baseado ao capítulo 1 e versículo 5, a base do assunto do quarto ponto de vista, da frase aritmética espiritual. Pedro faz menção da aritmética espiritual, e são 7 aritmética. Vamos falar qual seria a 7 aritmética espiritual? Primeira aritmética espiritual, fé, virtude e acrescentando a virtude cristã. Segunda aritmética, virtude e ciência acrescentando, crescendo.
Terceira aritmética, ciência e temperança crescente. Quarta aritmética, temperança e paciência crescente. Quinta aritmética, paciência e piedade acrescentam ou acrescendo. Sexta aritmética, piedade, amor fraternal crescente. Sete aritmética, amor fraternal, caridade ao crescimento, dá que a igreja venha a crescer. Isso mesmo. Então, esses são os 7 aritmética espiritual que Pedro faz uso. Você sabia disso? Ao quinto ponto de vista da segunda epístola de Pedro, Jesus usa um verbo, Pedro, tu me amas, no texto original, usado a palavra ágape e ágape, ou pielos, que quer dizer amor profundo, sacrifício. Você sabia que Pedro, quando Jesus fez esta pergunta, Jesus sabia que Pedro não estava, então, com vontade? Olha só, não estava com vontade e tudo sabia disso. Olha só. Então, Pedro não estava totalmente à vontade com o mestre, quando o mestre fez essa pergunta, porque o mestre sabia que algo ia acontecer. Ao sexto ponto de vista da segunda epístola de Pedro, você sabia que a primeira vez que Pedro prega, ganha 3 almas? Você sabia que Pedro, primeira vez que ele pregou, ganhou 3 almas? Mas quando ele recebeu o Espírito Santo com fogo, prega. E quando ele prega, ganha, pela segunda pregação, ganha 3.000 almas com a presença do Espírito Santo e com fogo. Para vocês verem que a pregação, ela tem que estar baseada com o Espírito Santo e com fogo, que faz a diferença. Isso mesmo. Você sabia que Pedro foi o único homem que curou e pregando com as suas mãos? Olha só, Pedro foi o único homem que pregou e curou com as suas próprias mãos. Você sabia disso? Olha que coisa linda e interessante. Então, este é o comentário da segunda biografia da epístola de 2 a Pedro. Quem fala aqui é o evangelista André Santos, deixando a todos um shalom, kavai, shalom, paz e esperança, paz sobre sua vida e sobre o seu lar. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, manda suas curiosidades bíblicas em nome de Jesus. Shalom!